Levante as âncoras, porque o Discovery na escola vai velejar pelo Ártico gelado em biomas. Ártico em mutação. Vamos nos unir a um intrépido grupo de pesquisadores que vai repetir uma expedição histórica pelas águas geladas da passagem noroeste. Vamos ver em primeira mão algumas mudanças alarmantes que estão ocorrendo no Ártico. E como as atividades humanas podem transformar a vida neste frágil ecossistema, criando uma bomba relógio ambiental. Vamos ver lugares e rostos em mutação nesta grande aventura pelo Ártico. A seguir. Fique atento às questões e atividades propostas ao final de cada segmento. Pense nisto. Ao assistir a primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Por que é tão difícil viajar pelo Ártico? Como o aquecimento global pode afetar os animais do Ártico? O ambiente extremo do Ártico faz dele um dos lugares mais difíceis da Terra para a sobrevivência. E também um dos lugares mais surpreendentes. Como um urso polar pode caçar uma foca se o gelo se desfaz debaixo de seus pés? Como os animais podem sobreviver se seu mundo está em desequilíbrio? Em algumas partes do Ártico, o gelo do mar está derretendo. O vasto oceano congelado que circunda o Polo Norte está sendo afetado fortemente pelo aquecimento global. O que aconteceria se o gelo desaparecesse? A vida selvagem única do Polo Norte será capaz de se adaptar às mudanças esperadas? Irá o aquecimento global abrir uma rota marinha pelo antes intransponível Ártico canadense, produzindo também a ameaça da poluição neste território ainda virgem? Muitas perguntas, pouquíssimas respostas. Como resultado do aquecimento global, uma passagem através do gelo se abre agora por algumas semanas no verão, permitindo que vejamos com nossos próprios olhos o que está acontecendo no topo do mundo. O biólogo Jean Lemire e sua equipe aceitaram o desafio. Há muito tempo eu quero ver com meus próprios olhos a realidade das mudanças no norte. Meu sonho tomou forma com o Sedna, nosso magnífico veleiro de 51 metros e 3 mastros. E com o apoio de um grupo de amigos tão apaixonados por esta aventura quanto eu. Jeff, com experiência de 60 expedições polares. Mário, um especialista em vida selvagem da região. Sylvain, o capitão. Sylvie, nossa animada cozinheira. E Bruno, nosso engenheiro-chefe. Deixamos tudo para trás para embarcar nesta expedição. E que expedição? 5 meses de navegação, 10 mil milhas, mais de 16 mil quilômetros pelo emaranhado das ilhas que formam o Ártico canadense. 5 meses para as pesquisas de campo, coletando imagens que vão fornecer evidência inegável da grande mudança pela qual o Ártico está passando. O objetivo era aproveitar o derretimento para repetir exatamente 100 anos depois a expedição do grande explorador norueguês Roald Amundsen e cruzar a lendária passagem noroeste. Um itinerário cuidadosamente planejado que levou 2 anos de preparação, mais de 7 toneladas de suprimentos, o suficiente para sustentar 15 pessoas durante toda a viagem. A bordo do barco, um biólogo, um médico, especialistas em comunicação, marinheiros experientes, todos trabalhando pelo mesmo objetivo.
A aventura começa em julho nas Ilhas Madalena, um arquipélago de pescadores no coração do Golfo de São Lourenço, onde vive a maior parte da tripulação. Todos vieram para se despedir dos familiares e amigos que estão partindo nessa longa viagem. Enquanto nos preparamos para navegar em um dos mais perigosos canais do mundo, eu estou cheio de dúvidas. Vamos enfrentar um mundo natural cada vez mais imprevisível. E estamos sós nesta jornada. Mas estamos prontos. Em direção ao norte, através do desconhecido gelado. Repentinamente, a neblina surge na costa do Labrador, pondo a tripulação em alerta. Atenção, atenção, tripulação. A nebulosidade é grande e temos que ficar atentos. Vamos tentar manter o curso enquanto as condições de visibilidade estiverem ruins. A paisagem é encantadora, mas é preciso ter cuidado. É difícil, mas não é impossível. A tripulação está espantada com tanto gelo. O barco precisa desacelerar. Um observador é colocado no gurupés para auxiliar nas manobras. Nada indicava que altas concentrações de gelo estivessem se acumulando. O Sedna é rapidamente cercado. Germain, o piloto do barco, consulta os mapas mais recentes. Atualizados diariamente por satélite, esses mapas indicam o movimento e a concentração de gelo de acordo com os ventos e as correntes. Aqui está. Dê uma olhada no último mapa. A situação mudou. Acho que temos que voltar. É, eu também acho, sim. É gelo que não acaba mais. O Sedna deveria contornar a costa, mas o gelo bloqueou seus planos. Os ventos orientais estão compactando o gelo e ele tem que voltar o mais rápido possível. Usando tecnologia de radar e de satélite, nós vencemos a primeira batalha contra o gelo. Os exploradores do passado não contavam com esses meios sofisticados de navegação. Eles não podiam errar. Mas nós temos que ficar atentos. O gelo se move rapidamente e muda com uma velocidade assustadora. Temos que revisar nossa estratégia e alterar nossa rota. Guy e Germain varrem o mapa e encontram refúgio em Calm Cove, uma grande baía protegida onde a tripulação ficará segura durante a noite. Pela manhã, os temores da tripulação se concretizam. Os ventos orientais sopraram a noite toda e o gelo toma conta da baía. Jean, Jeff e Mário inspecionam o local com o bote inflável.
Eles procuram uma passagem através do labirinto de gelo, uma abertura através da qual o Sedna possa deslizar. Mas parece que os ventos e a corrente do Labrador estão conspirando para prender o barco. A tripulação localizou uma estreita passagem para o mar aberto. Não há tempo a perder. Um observador fica no mastro principal, mais de 30 metros acima do deck, com a tarefa crítica de guiar o barco. Nós tivemos um mau começo. Se tivermos uma recepção tão rude na margem do Ártico, o que poderá acontecer no coração do Grande Norte, onde o aquecimento global causou menos impacto? Parece que teremos tempos difíceis. Vê espaço à esquerda, Gui. Germain, o piloto, tem 30 anos de experiência. Ele manobra o Sedna tão habilidosamente que mal toca o gelo. Bom para o barco, pois os grandes blocos de gelo podem ser perigosos e o seu casco não é reforçado como os dos navios quebra-gelo. Impacto a 7 metros. Uma abertura é avistada e o Sedna desliza entre as ilhas de gelo. Mas o percurso terá de ser modificado. Toda a costa do Labrador está cercada de gelo que desceu do norte. Para alcançar em segurança a Baía de Hudson, seu próximo destino, o Sedna deve navegar um pouco mais longe da costa. Isto coloca seu quadrante no caminho de icebergs à deriva ao sul da Groenlândia. Estas esculturas de água doce que caem da calota de gelo escondem 4/5 de sua massa debaixo da superfície. Os oceanógrafos acham que se a calota de gelo da Groenlândia derreter, quantidades significativas de água doce podem fluir para o Atlântico Norte. Isto poderia desacelerar a corrente do Golfo, que aquece toda a Europa. Consequentemente, o continente poderia ficar mais frio. Há quase uma semana encontramos essas montanhas efêmeras de água doce. Suas formas foram esculpidas ao longo de milhares de anos. Mas viajando 1 ou 2 anos para o sul é o suficiente para fazê-las derreter e desaparecer. Dirigindo-se para a Baía de Hudson, o Sedna vai peirando a costa e encontra novamente a banquisa. Eu acho que o caminho está livre pela borda da banquisa a este bordo. O que eu sugiro é seguir naquela direção, sempre em frente, e depois virar em direção ao sul. Recebido, estou virando 30 graus a este bordo. Para os exploradores do Ártico, o gelo é uma ameaça constante.
Mas o gelo está no coração do ecossistema polar e todos os seres vivos dependem dele. Um grupo de aves atrai a atenção de Jean. Você viu aquilo? Vá na direção da mancha, Sylvain. Fique de olho no urso polar e vamos ver o que ele acabou de comer. Eu tô de olho nele. Está tudo vermelho. É uma foca anelada. Ela não é muito grande, não. É uma ursa polar com o focinho ainda vermelho de sangue, seguida como uma sombra por seu filhote. Começa um estranho jogo de esconde-esconde. É o primeiro encontro com o Senhor do Ártico. De ambos os lados, sentimentos de medo e fascinação. A mãe afasta o filhote. Depois, curiosa, volta para nos olhar. Será que somos os primeiros humanos que ela viu nesta região isolada? Aqui, ao longo da costa, está cheio de gelo. É um bom ano para os ursos polares, que precisam da banquisa para caçar as focas. A população de ursos polares na Baía de Hudson, um pouco mais a oeste, não tem tanta sorte. Aqui, na nova fronteira do Ártico, o aquecimento já fez vítimas. A tripulação encontra restos de um urso jovem na praia. Ele parece ter morrido de fome depois de esgotar suas reservas de gordura. Qual será a idade dele? Bom, pelo seu tamanho e dentes, pela cor branca, provavelmente cerca de 1 ano. É apenas um filhote. Na Baía de Hudson, o gelo derrete mais cedo a cada primavera e se forma mais tarde no outono. Para os ursos polares que dependem do gelo para conseguir alimento, um verão mais longo significa mais tempo sem comida. Algumas vezes a escassez se torna insuportável. Os filhotes menos resistentes do que os adultos são as primeiras vítimas da falta de gelo. Há 20 anos, a baía ainda estava toda coberta de gelo no dia 1º de julho. Mas a cobertura de gelo vem diminuindo, chegando a quase desaparecer completamente no início do verão. De forma silenciosa, mas inexorável, o mundo que conhecemos tão pouco está mudando. A equipe do Sedna também investiga o impacto disso para as morsas. Este ano, elas não encontraram caminho nos blocos de gelo flutuantes para chegar ao alimento, como fazem na primavera. E precisaram se refugiar em terra firme. Sem as focas, os ursos polares procuram as morsas. Alguns ataques já foram observados. Mas, embora sejam especialistas em caçar focas, os ursos têm muita dificuldade para caçar presas tão grandes. Eles têm que contar com as reservas de gordura armazenada na primavera para vencer o verão. O Senhor do Ártico está condenado a vagar a esmo, esperando a volta do gelo. Na Baía de Hudson, o gelo está afinando e os especialistas temem que, se a marcha do aquecimento continuar, um dia tudo o que vai restar deste majestoso símbolo do Ártico será a memória. O derretimento prematuro da banquisa na primavera altera o velho equilíbrio, obrigando todas as espécies do Ártico a se adaptar.
A primeira lei da natureza é adapte-se ou morra. Aqui, todos precisam se adaptar às mudanças, inclusive os inuites, que sempre fizeram isso para sobreviver nessas condições. Estamos procurando algo... alguma coisa que a gente possa comer. É mesmo? Nossa, você come isso aí? Como? Você come estrela do mar? Sim. E é muito bom. É hora de seguir para o norte. Deixamos para trás uma das regiões do Ártico mais afetadas pelo aquecimento global. Na Baía de Hudson, há sinais claros de que o aquecimento global é real e de que isto já começou a transformar este mundo frágil e único. No Estreito de Hudson, o Sedna se deparou subitamente com ondas de 6 metros. Não há mais nenhum gelo para impedir o vento de agitar o mar. A corrente parece ter um prazer malicioso em elevar as ondas. Eles partiram há 1 mês e meio e o Sedna já cobriu quase 5.000 quilômetros. Agora, navegando ao longo da ilha Baffin, ele vai enfrentar o gelo mais uma vez. A Banquisa. Vastas ilhas de gelo flutuante, surpreendentemente cheias de vida. Ao longo de toda a costa da Baía Isabela, vemos o espetáculo da vida no Ártico. Uma demonstração inspiradora de poder e graça. Bem adaptadas aos seus domínios gelados, as baleias francas tiram vantagem da proliferação de vida microscópica debaixo do gelo, alimentando-se de copépodes e de outras formas de zooplâncton. Há 2 séculos, havia cerca de 30.000 baleias francas nesta região. Elas foram caçadas até quase a extinção, e hoje restam apenas algumas centenas em todo o Ártico Oriental. A gordura dessas baleias, transformada em óleo, foi usada por muito tempo na Europa para a iluminação. Já ameaçadas de extinção, essas baleias serão capazes de se adaptar às mudanças climáticas que virão? Perto da ilha Devon, o Sedna tem um encontro com o quebra-gelo Captain Klebnikov, em missão na região. A tripulação está ansiosa para saber das condições do gelo no Ártico Central. Uma região por onde terão que passar e que tem sido poupada do impacto do aquecimento global. Ao mesmo tempo, vai haver uma mudança de tripulação. Um novo capitão, Stefan, e o piloto Gerard estarão a bordo. Gerard, bem-vindo a bordo. Obrigado. Nem todos os mapas de satélite do mundo podem ser comparados à experiência. Jeremy, o piloto do quebra-gelo, é uma das poucas pessoas que conhecem intimamente esta região do Ártico. Então, meu amigo, algum conselho bom pra gente?
Conselho bom? Bem, de maneira geral, as condições estão um pouco piores do que o normal. Um pouco mais frio do que um verão normal. E um pouco mais tardio. Está tudo um pouco tardio. Nós notamos também, vindo pelo Larsen Sound, que o gelo estava começando. O gelo novo já estava começando a se formar no fim de julho, o que é muito cedo. Os efeitos do aquecimento variam. Na verdade, o Ártico Central vem se tornando ligeiramente mais frio nas últimas décadas. Fomos fortemente aconselhados a deixar o Ártico por volta de 15 de setembro. Resta menos de um mês e nós ainda temos o dobro de distância a percorrer antes que a nossa estreita passagem através da banquisa se feche completamente. A sorte está lançada e cada dia conta. Nós temos que ficar perto do gelo flutuante e tentar escorregar pela menor abertura. Nós optamos por uma rota perigosa. O Estreito de Bellot, um canal estreito de 33 quilômetros de comprimento. Devido às fortes correntes que o cruzam, o estreito é conhecido por ser livre de gelo durante todo o ano. É incrível! Bellot não era para ser livre de gelo? Eu achei que nós estivéssemos um pouco presos, mas isso aqui é demais. Conduzido pela maré que sobe, o gelo varre o estreito. Está se movendo bem rápido. Eu nunca vi nada igual. Fui eu que parei o gelo ou... Tá começando a se empilhar ali, olha. Está empilhando tudo. Parece que terminamos a exploração por aqui. Como está? Completamente bloqueado. Tá bloqueado? Completamente. Toda a passagem? Toda a passagem. Toda a passagem está bloqueada? Até onde podemos ver em qualquer direção. Muito gelo novo entrou no estreito. Não há pressão, mas a cobertura de gelo é densa. É inacreditável. Eu nunca vi nada igual. Há correntes em todas as direções. Bom, agora a gente já sabe. Vamos aproveitar bem essa refeição. Tô morrendo de fome. Tá muito gostoso. O Estreito Bellot tem 18 milhas de comprimento. Podemos ficar presos aqui mais uns dias, dependendo das condições do vento. Estamos esperando pelos ventos orientais, que são os que vão nos ajudar a sair. Se os ventos continuarem a vir do oeste, nós vamos ficar presos aqui. Nosso objetivo ainda é chegar a Barrow em meados de setembro. Eu sei que isso é bastante otimista, mas nosso objetivo é esse. O vento vindo do ocidente impede a dispersão do gelo. Por isso, ele se acumula ao redor do barco. A bordo, todos se mantêm ocupados o máximo que podem. Os dias passam e nada muda. A tensão surge porque a estação avança rapidamente. Cada dia que perdemos diminui nossas chances de sucesso. Setembro chegou e os mapas de gelo indicam que todo o norte está se fechando atrás de nós. O sol da meia-noite já se foi. Nós estamos perdendo uns 15 minutos de luz a cada dia. E à noite, a temperatura cai abaixo de zero. Precisamos tomar uma decisão rapidamente. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Por que a viagem pelo Ártico é tão difícil? Como o aquecimento global pode afetar animais no Ártico? Tente isto. Imagine que você é um biólogo no ano 2050 e as focas estão extintas. Escreva um artigo para um jornal científico sobre os fatores ambientais que levaram ao desaparecimento das focas. Se você quiser saber mais sobre os efeitos do aquecimento global na natureza, confira os seguintes websites.
Enquanto você assiste a segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. De que forma os animais atuam como barômetros para a saúde do bioma ártico? Por que o derretimento do permafrost do Ártico é uma ameaça para a Terra? Você já viu alguns dos efeitos que o aquecimento global pode provocar sobre os animais do Ártico, mas ele também afeta o homem. No quinto dia, os ventos orientais finalmente começam a soprar. Jean e Stefani esperam ansiosamente pelo relatório do serviço canadense que monitora o gelo, que enviou um avião para verificar a passagem. Sedna 4, Kennedy 3, Kennedy 3. Kennedy 3, Sedna 4, recebendo alto e claro. Stefani, aqui é o Charles. Só para dar um resumo do que eu vi, para oeste da sua posição, bem acima do local onde o Estreito de Bellot afina, eu vi concentrações de gelo de 3 décimos, principalmente gelo de primeiro ano, com algum gelo antigo. Mas os blocos são pequenos. Quando o Estreito afina, as concentrações são de 80% e 90%. Certo, entendido, Charles. Mais uma vez, obrigado pelo seu trabalho de reconhecimento hoje e tenha um bom dia. Sedna desligando. Seja qual for sua decisão, tenha cuidado. Muito obrigado. Em algum momento nesta tarde, com a maré baixa, esperamos que ele quebre, então nós vamos fazer uma tentativa. Acredita nisso? Está bloqueado em apenas um ponto. É. Só uma milha e... É mar aberto. À tarde, as fortes correntes das marés empurram os pesados blocos de gelo como se eles fossem meros cubos. Uma demonstração impressionante da natureza em ação. Mas a pressão exercida por todo aquele gelo se movendo também constitui uma ameaça real ao Sedna. Temos que tomar uma decisão importante. Estamos enfrentando as condições que queríamos evitar, mas nós temos que decidir se vamos seguir adiante. O meu instinto manda ir pelo menos um pouco mais longe para ver como é, com os nossos próprios olhos, mas é claro que se fizermos isso, eu acho que vai ser mais difícil dar a volta em 6 ou 7 décimos. É difícil, mas não é impossível. Então eu acho que nós podemos tentar. O que vocês acham? Por mim, eu esperaria a próxima maré. Porque a cada maré vai clareando um pouco mais. Bem, é minha opinião. Eu não estou convencido disso. Veja bem, é porque o gelo está quebrado aqui. Quando ele começar a se mover, ele vai fechar esta parte de novo. É, isso mesmo. Porque ainda restam 2 horas de maré. 2 horas. O cálculo do tempo está certo. Nós temos que decidir rapidamente. Na verdade, nós temos que decidir já. Nós temos que decidir agora. Nós vamos? Uhum. Tudo depende deste momento. Vamos seguir pela passagem noroeste? Ao entrar no estreito, não poderemos fazer nada além de pensar nos que vieram antes de nós, que arriscaram suas vidas aqui. É o momento decisivo. Bom, Silvan, está quase no curso. Tem um bloco enorme que vem na nossa direção. Infelizmente, eu não sei o que fazer com ele.
Por que você não vai naquela direção e depois vira? Porque está se fechando e eu não quero ir tão rápido. O lado esquerdo está livre? Não. Não, tem um bem grande ali. Está se movendo bem rápido. Faz o que for melhor, tudo bem. O gelo vai inexoravelmente estreitando a passagem. O Sedna está imobilizado. Ele precisa voltar enquanto é possível. Não há como passar. Mas reverter o movimento é uma manobra delicada, porque expõe a hélice e o leme ao gelo. Cada um tem que fazer a sua parte. Uma brecha se abre a bombordo. Não há um minuto a perder. Stefan, está fechando de novo. Eu não quero pressionar, mas é bom não diminuir muito. Afirmativo. Eu vou pilotar mais ou menos em direção ao sol. Se ficar assim, nós vamos bater nessa de frente. Eu vejo uma abertura a este bordo a cerca de 15 graus. Está livre, esquerda? Está. Uma passagem se abre em frente ao Sedna. Ele tem que conseguir passar de qualquer jeito. Num esforço final, o Sedna se liberta do gelo. Gradualmente, a compressão do gelo vai afrouxando. Ainda tem alguma concentração de gelo aqui ou ali no norte. E sul, antes do rio. Fora isso, já estamos quase em mar aberto. Parabéns, Stefani. Não só para mim, para a tripulação toda. E ainda não acabou, hein? Pode ser, mas mesmo assim, parabéns. Impacto a bombordo. Alô? Sedna 4? Sedna 4? Estamos livres. É, conseguimos. É, isso aí. Mar aberto à nossa frente. O pior é que o Departamento Ambiental canadense acabou de ligar para dizer que o norte está completamente fechado atrás de nós. Estavam preocupados com a gente. Se não tivéssemos passado, não íamos ter como voltar. O Sedna entra no Mar Beaufort, no Ártico Ocidental. Essa é uma das 3 regiões do mundo mais afetadas pelo aquecimento global, ao lado da Península Antártica e Sibéria. Ele forma um impressionante contraste com o Ártico Central. O aquecimento global afeta diferentes partes do norte e de formas diferentes. É meio de setembro. Já deveríamos estar fora do Ártico. Mas o gelo está longe e nós não corremos perigo aqui. O Mar Beaufort representa a fronteira ocidental do Ártico.
E ele também está recuando devido às temperaturas mais altas. No verão, a tundra, uma das maiores pastagens do mundo, parece uma estepe árida. Mas o frio e o gelo são essenciais para a vida selvagem do Ártico, que depende deles para se alimentar, migrar e completar os ciclos que têm mantido a vida aqui por milhares e milhares de anos. Agora percebo como o equilíbrio climático do planeta pode ser facilmente perturbado. Uns poucos graus a mais em partes do Ártico e o frágil equilíbrio dessa natureza única é destruído. No Ártico Ocidental, o derretimento do permafrost, solo que normalmente permanece congelado, representa uma bomba relógio que ameaça a vida na região. Aprisionadas no solo congelado, existe uma enorme quantidade de metano, um poderoso gás do efeito estufa que pode ser liberado na atmosfera. Isso está cheirando a metano. Um pouquinho do metano liberado. É. Bom, uma das grandes preocupações é de que se o permafrost, ao longo do Ártico, começar a derreter mais, a quantidade de metano liberada vai acelerar, com certeza, o aquecimento global. Exatamente, porque é muito mais rápido com o metano do que com o dióxido de carbono. Uma unidade de metano é igual a 50 de dióxido de carbono. Isso. E há tanto metano aprisionado neste permafrost, bem aqui embaixo dessa superfície. Este é um exemplo perfeito. Quer dizer, você realmente vê acontecendo. Veja isso. Vai. Ai, tá preso? Só um pouco. Ai, não dá pra sair. Pronto. Nossa, meu Deus. Tenta, vai. Ai. Tô preso Vai. de novo, certo? Ai, meu Deus. Pronto. Tô conseguindo. É Vou como sair. areia movediça. Areia movediça Acho que do deu. Ártico. Quer que eu te ajude? Tudo bem. Vem cá. Tá saindo. Vem. Tudo bem. Conseguimos. Permafrost. Tudo isso é gelo. É. Parece que tudo isso se quebrou só nesse verão. Exatamente. Porque isso se moveu mesmo, desaparecendo Olha aí. rapidamente. Pedaços inteiros da costa do Ártico estão caindo no oceano. O derretimento acelerado do permafrost e a erosão do solo do Ártico podem alterar de forma irreversível o ecossistema da região. O que o futuro nos reserva? Ao longo dos séculos, os esquimós conseguiram se adaptar às mudanças no seu ambiente, passando de geração em geração o conhecimento tradicional necessário para a sobrevivência. Mas hoje, as mudanças estão vindo tão rápido que eles não dão conta de se adaptar. O conhecimento dos mais velhos será suficiente para superar o impacto das mudanças que ainda estão por vir?
onde o gelo sempre sustentou vida. Algumas espécies podem ser incapazes de se adaptar à rápida transformação de seu habitat e podem não resistir aos invasores do sul. Essas espécies podem desaparecer totalmente. Quanto mais o frio recuar e as fronteiras deste ambiente único encolherem, mais a vida única do norte tende a desaparecer, sendo substituída pela do sul. O Ártico é a guarda avançada, o posto avançado que reage à mais leve mudança nas condições climáticas. Quando deixamos o mundo de gelo para trás, um último encontro mágico. É o embaixador ideal para nos encorajar a pensar no futuro. Este animal, o símbolo mais imponente do Ártico, pode se tornar uma das primeiras vítimas neste mundo em declínio. Deixando o Ártico para trás, o Sedna dirige-se para o sul, para o Estreito de Bering. Entre as ilhas Pequeno e Grande Diomedes, na fronteira entre a Rússia e os Estados Unidos, a tripulação completa oficialmente a passagem noroeste. Missão cumprida. Vá um pouquinho para lá, Hubbard. É isso aí. Perfeito. É isso aí. Ninguém se mexe, hein? Vai, tira mais algumas. Vamos lá, tira outra, vai. 100 anos depois de Roald Amundsen, o Sedna se tornou o 7º veleiro na história a cruzar a famosa passagem noroeste sem atravessar o inverno e sem assistência. Mas se o Sedna pôde fazer isso, navios de carga e petroleiros também poderiam, colocando em risco o frágil ambiente do Ártico. Depois de ficar cercados pelo gelo por 5 meses, a tripulação gostou de ver as árvores de novo. Na longa viagem ao sul para Vancouver, as extraordinárias paisagens quase dispersaram os temores da tripulação pelo futuro do planeta. Quase, mas não de todo.
A geleira LeConte, no sul do Alasca, é uma das maravilhas da costa oeste. Mas é também uma das geleiras que derretem mais rápido do mundo. Não só no Ártico, mas em todo o mundo, evidências crescentes indicam que grandes mudanças estão a caminho. A maior parte das geleiras está retrocedendo a uma velocidade incrível. Uma alarmante demonstração do impacto do aquecimento global. À medida que nos aproximamos de Vancouver, aparecem outras evidências. Um estranho silêncio enche a cabine. Depois de 5 meses no mar, nos preparamos para voltar para nossas casas, nossas mentes cheias de imagens inesquecíveis. O Ártico é um paradigma que pode nos ajudar a entender o impacto potencial das mudanças. Vamos ouvir os avisos do norte? Ah, é novembro. O inverno está chegando rapidamente. Eu queria saber como será o clima de amanhã. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. De que forma os animais atuam como um barômetro para a saúde do bioma ártico? Por que o derretimento do permafrost do Ártico pode ser uma ameaça para a Terra? Tente isto. Imagine que você está no Sedna. Escreva um artigo para um jornal contando suas experiências. Como o aquecimento global está afetando a sua jornada? Esperamos que você tenha gostado desta expedição ao Ártico do Discovery na escola. Se você quiser saber mais sobre como o aquecimento global afeta as regiões mais frias do nosso planeta, confira os seguintes websites. Versão brasileira Vox Mundi.